Bem, hoje nós vamos contar histórias, queridos. Histórias que mudam vidas, histórias bíblicas. E como é bom quando você gosta de histórias, as parábolas do Senhor. Nós vamos fazer a repetição de uma parábola no Senhor contou. Penso todos vocês já ouviram falar nessa parábola. É a parábola do joio e do trigo. Outro dia, agora todos, pastor, o que é o joio? Juquira-me. Juquira, qual outro cómico lá, mas isso aí? Nessa época da minha aí, Juquira, o que mais? Quatro prado, né? A boca tá uma roçada assim na campo e se prepara para apanhar. Caldo é grosso, roçar de Juquira no campo é da Bax. Mas eu sou de incenso, toma de macê, depois ele teve dar uma malhota em caracata, que também a intenção é ensinar o povo que sofria, o povo sofrido, o povo de lutas, de dor e sofrimento, o escravizado, com o que era duramente eu creio como velho que na época dominava aquela região. E não só para aquele povo, mas para as futuras gerações. Se eu recordar do seu que o comportamento de um verdadeiro cristão, vida e comunhão Deus todos. Eles são científicos dessa parada do joio. Então Jesus senta e vai propor uma parábola. E ao propor essa parábola, ele vai ilustrar da seguinte maneira. Ele diz que o servo homem sair a semear em campo. E ele semeou uma boa semente. O problema é que aquela semente, com o tempo, ela veio lá, tá sepulcro. Porém, me lembro, havia lá aquela época de mulher, aquela grama malvada. Então, os trabalhadores foram lá e tagaram aqueles senhores, mas o Senhor plantou o trigo. Como é que tá cheio de juquira lá no campo, a gel do Lago Prado. Então, aquele senhor disse, olha, inimigo veio na calada da noite que semeou essa juventude, esse joio, no meio daquela cotação. Então os trabalhadores disseram, Senhor, queres que nós arranquemos toda essa juquira? E aquele Senhor sinal. É necessário que elas cresçam juntas. E no final da colheita, a gente vai separar isso ali. Tirar o joio e com os peças quilos. O joio vai estar diante deles. O trigo vai estar nos meus celeiros. E o joio vai para ser queimado. Então essa foi a proposta que o Senhor colocou diante daqueles homens. E os homens eles ficaram meio com baratas voltas, caro se querrando uns com os outros. Será de mestre e dizer com aquilo ali. O bem semelhante do Senhor quis deixar para nós naquele momento. É importante, queridos, a gente salientar, pelo menos isso, Jesus talvez se dá um pouco. Quando você ensina um pouco, quando você leva uma educação um pouco, ensina ele como fazer, como trabalhar adequadamente, ensina princípios, ele não vai estar com os mãos dadas só se ele dizer. Porque ele aprendeu aquilo ali, queridos.
Agora, quando a gente tenta comprar uma fórmula mágica, aí você vai poder lidar com tá? Podemos errar com precipício. Comprando uma copa pronta. Hoje é muito comum vocês na internet que você encontra dezenas e dezenas de pessoas lá te venderem uma fórmula pronta. Olha, isso aqui tá pronto. Se tu fizer isso aqui, beleza. E a maioria das pessoas estão frustradas. Eles dizem, olha, comprei, mas não consumou. Consumou de pós-crão. Não, pra mim não consumou. E muita gente ali, elas estão sendo enganadas. Podem demorar com as prontas. Não sentaram para pedir. Ninguém vai ali e no final de semana com a pronta sai de lá com diploma de medicina de amor técnica. Não existe isso. Existe um ar exposto para que você possa passar anos debruçado sobre a literatura todos esses aspectos. E aí, quando você sair de lá, você vai ter ainda para puta cabeça escudos toda três, caso conseguirem ser realmente corretos. É assim, pessoal, não tem aquela fórmula mágica. Existe, Jesus deixou lá e nesse bichinho aí curioso e não tem fórmula mágica. Então ele vai ensinar a ver isso. Dizer, na multidão. Porque na época não havia só esses filhos. A gente, como a Bíblia, acha muito interessante, mas não havia só Jesus, havia outros pregadores. Havia os epicureus, os estoicos. Havia uma série de outros filósofos, anunciadores, pessoas corretores. Não tinha exclusividade para Jesus. Mas havia uma diferença entre Jesus e os outros. Porque os outros falaram. Mas Jesus falava e proceder. Essa era a diferença. Jesus anunciava e as coisas aconteciam. Então essa era a grande diferença. Jesus sempre ensinou aquele corpo. Aliás, era comum, Jesus sentava num monte e aquele monte ficava ali. Se gente ouvido o que Jesus ensinava para eles. E quando você aprende algo, Deus, agora mais, ninguém mais faz nada. Porque você aprendeu. Não tem mais só alguém bem bobado. Então existe essa possibilidade. E que não vai na cara de você comer a sua vida. Quem vai tirar isso? Esse nem que você desviou é seu. Quem vai tirar mais isso de você? Então Jesus vai ensinar para eles. Falou. Após semente, foi um trigo. E o trigo são aquelas pessoas que fazem a vontade do meu Pai. As pessoas que entenderam que elas precisam de transformação, de mudança, de sair de dentro ou embora e não para para dentro. A mudança tem que acontecer no interior, se fica de dentro. Mudei. Quando a gente mudamos, não é porque trocou a roupa, colocou óculos, até essa mudança não interessa para o Senhor. Jesus vai chamar essa mudança de sepulcros caiados. Caiados porque eram patapuas que eram pintadas de cara. Por fora ficavam bonitas, mas por dentro ali, como estava no estado de perigo. Às vezes vai chamar a mudança exterior sepulcros talhados. A mudança tem que acontecer por dentro. Então, tu é dentro que vai a vontade do Senhor, esse é o aposentamento. O campo, queridos, campo mundo nós vivemos.
E no mundo que encontra-se de tudo, e poucos irmãos são contra a palavra, os que não acreditam na palavra, os que dizem deliberadamente, assim sucessivamente. Mas Jesus está dizendo, olha, esse é o mundo. Não é dele, como muitas pessoas pensam, mas é a culpa. Qual que o Senhor, ele faz a tornação sacerdotal, Jesus é o movimento que eles pai. Eis aqueles que eles escolheram. E dos que os escolheram, uns prenderam o seu filho na perdição, porque já havia sido perdido. Agora não para ti, Senhor. E oro por eles, não para que eles servam do mundo. Não, mas para que eles permaneçam do mundo. Mas que conjunto não estejam unidos, não estejam eles. Alguém custou os ciclos do mundo, as filhos do mal. Essa foi a oração. Que quando a gente ouve essa oração, quando a gente lê essa oração, esse pedido, Senhor, a gente vai querer dar a palavra, joio e cumprir. Como Jesus vai dizer, olha, esse aqui é o pão, e esse animal é o perverso. São aqueles que não quiseram dar ouvidos à tradição. A Bíblia favorecente. No final dos tempos, filhos, a Bíblia diz que para dar agonia nos ouvidos das pessoas, por mesmo vamos portar a perdição do Senhor. No final dos tempos, os pessoas ficam bem que só está filho. O maligno é não esclarecido. E aqui é uma lição importante para nós. Os cegueiros são os olhos. E Jesus vai prender ali no final como funciona a coisa. Ele no seu sacerdócio da colostra, ele vai dizer naquele dia, no grande dia do Senhor, muitos nós fizemos pedaços em meu nome anunciando sua vida na internet, pegamos pela madrugada e o calo foi grosso. E quando eu não tenho isso, vocês não entenderam nada o que está na internet. O pai eu se propõe, não conheço isso. E ele vai dizer, a gente fala isso não com alegria no coração, mas com todo o coração, quando Jesus sua na porta e definir. Porque é que passa para você que pode. História de Deus. E ele vai nos trazer uma lição também. E quando ele diz para os seus servos, os servos precoces, Senhor, nós podemos arrancar o joio do meio de ficas caldos como é necessário. Não é necessário comer se vocês são caro e joio, vocês podem agradar muito os outros. E então é nessa cadeira, eles esquecerem de Deus. E eles cresçam juntos. E nesse lance de crescer juntos, você vai confiar pessoas que você vai olhar para ele e vai ter esse cara que igual ali. Ele parece que tem pouco o meu estilo, mas ele não é você. Ele é de olho nessa tem. Mas não é pelo quanto deve ser de olho que você vai olhar e não condenar ele. Então, Jesus cita isso também. Não, deixe para dia que eu tenho preparado, não é agora. Agora eu estava a contar para ninguém, e ao ver da para dele, e charraram de ser possível do joelho, porque então chegou aquilo tipo. A gente tem essa mania de
olhar pessoas sobre isso aí, tá? Esse que é para o pé. E não tem que luz desse papo de cooper o pé. Quanto você respira, quanto você tem fôlego de vida, a esperança. A esperança continua. Por que ela continua, queridos? Porque Jesus apagou aquele escrito que diz que tinha contra você, contra nós. Jesus foi lá e pagou e buscou. Comprou a nossa liberdade, nossas almas. Por isso que, quando existir, quando existe fôlego de vida, existe esperança. Você às vezes olha uma pessoa, pode dizer que a pessoa está acabada. Esse cara não tem mais jeito. E às vezes esse cara tem jeito, sim, ele doido, você não vai pensar o impacto né, de tão grande que eu não entrei. Eu não acredito. O impacto de pode, o cara rodou. E a gente pode comprar dezenas de casos de pessoas que realmente mudaram. Tomaram uma decisão, entraram para a metanoia, mudança de atitude. Quando você muda, querido, você entende que Deus, a vontade dele é que todos sejam salvos. Quando você entende que Jesus pagou o preço de vocês, isso não é coisa de filho, não está muito ruim, está no nosso coração. Jesus pagou o preço por nós. Quando você entende isso, você vai observar, por exemplo, com os jovens, com a igreja, e pessoas disseram, olha, jovens alegres, pulando, cantando, louvando, elas cobram, curvam os seus joelhos, adoram a Senhor, que às vezes você pergunta para uma jovem, por que você cobra os joelhos? Ela vai dizer porque eu preciso reverenciar o Senhor para que Ele não milagre por mim. Posteriormente a este ponto. Entendeu, amado Deus? Ela ainda está lá no mar. Vendo logo quando eu vi favores. Mas quando ela passa a entender a graça de Deus na vida dela, você pergunta para ela, ela vai dizer, olha, eu topo meus joelhos diante de Deus, em reverência, com gratidão, porque isso exalta o coração de Deus. Quando você pergunta para uma pessoa o que você entrega a oferta, ela vai dizer às vezes, eu emprego a minha oferta porque eu não quero que um gafanhoto gravou a preço assim na minha casa. Entendeu errado, Deus. Quando ela descobriu que Jesus pagou todo o preço, os 500 de vida da mulher, de eu era frustrado de pecado, ela vai dizer, olha, eu entrego, olha, eu quero, porque eu tenho prazer que outras pessoas possam beneficiar também dessa oferta, que o trabalho do Senhor possa ser dado, largado, e nenhumas possam comer da sua oferta, perfeito. Posso experimentar dessa oferta, que o outro possa também experimentar dessa oferta. Quando ele que dentro do Evangelho as pessoas nessa mudar. Isso é o Evangelho, queridos. Mas eu ouvi dizer que se eu cagar no merda eu vou ser castigado. Isso aí é religião. Então veio tomar e castigar porque eu deixei de vir ao culto. Não. Eu já pagou, preciso pagar com isso.
Você é líder, você vem ao culto porque você quer que Deus se alegre com sua presença. Você tem ao culto porque você quer prestar culto a Deus. Que não porque você se sente culpado, medo, ou algo que você veio estranhar. Tem gente que é assim, querido. Tem gente que está com a mente dele pesado, sabe? Deus vai castigar, não está conversada, vai. Não, queridos. Deus não vai te bater. Deus que ele jamais vai se de você. Ele vai se alegrar da tua presença. Deus quer comunhão contigo. Que Deus quer aproximação contigo. Quer que você continue na graça dele. Não você perde. E você é lutar, queridos. A Bíblia diz lá no Velho Testamento, primeiro assim lá, como Joey, mas é como a história sobre que quando ele ouviu o silêncio de Deus, ele entrou para a família, ele foi lutar. Precisava ser obediente ao Senhor. Mas ele foi botar para não cantar a graça de Deus. O homem cristão deve começar a lutar para não cair da graça de Deus, porque Deus já pagou para isso com ele. Então, vou tentar ter algumas coisas para fazer. Ah, também, ordinha, tem. Cara, novo, né? Nós podemos apenas agradecer. Ou par, podemos dançar, se alegrar, não prestar toda a nossa alegria. E é por isso chorou mesmo por nós. Mas o rei, ele optou por essa graça, porque ele tinha carinho da graça. Ele desobedeceu ao Senhor totalmente. E quando ele ouve, só vez o silêncio, Deus, ele busca quê? O afeto. E ele chama as pessoas, diz, tem uma penseira. E ao conhecer a Simão, a matar agora, sua mulher, semana passada, foi o mistério, todaco. Acho que ainda o pai e o copatos tem uma vez o Senhor, que quando a Bíblia solar, né? Se sobreviveu. Só ele vai até a presença de saber se é passado, vai, o que tem de mandar no danado, mas chegando lá, a mulher dele tá aí lá, tem a derivar. Então ele chega até ela e diz, olha, eu preciso conversar com o profeta, só que eu morrer. Preciso que você traga nos mortos, porque eu não sou mocinho mais de 2000 horas. E ela mais dizendo com um bicho que foi com ele, Saul falou, e mandou matar todas as feiticeiras por camisas. Ele disse, mas eu preciso. E eu pensei que era ele. E ela disse, a quem você tem encontrada? Das trevas. Ele disse para o profeta Samuel. Então aquela gloriza, a vida diz que ela invoca os espíritos e surge das trevas o homem. E ela descreve esse homem. E diz que as mesmas características de Samuel, com a sua tala, tudo. Então Saul não ensina ele. É o meu pai, é o profeta Samuel. E o Espírito falou, dizer, por que tu ias ter cometas? E ele disse para ele, eu ia a ti, porque o Senhor fechou a sua boca, seus ouvidos para mim, não volas. Vem silêncio. E eu não suporto esse silêncio. Então, aquela
aquele espírito disse para ele: se Deus silenciou, é te faço que eu vou falar a ti. A única coisa que eu tenho a te dizer, Saul, é que amanhã, por essa hora, tu já está lutando junto comigo, tu e teus filhos. E quanto ao Alex, ruim de subir. Aquele espírito contrário jamais pensando luz. Nem só ele dúvida. Mas sabe que espírito das trevas me falou para Saul. Agora, veja até aqui o ponto. O homem que o Senhor consagrou, o homem que congiram ali no próprio Senhor, eles foi o primeiro leitos. Homem que foi separado para servir e exemplo daquela nação e caiu nas graças de si. E entrou em desgraça e achando que consultando no espírito contrário ele essa possibilidade de vir. E ele recebeu com a notícia dura, muito pesado para o demônio como corria. O poderroio deles está dentro um e-mail a se consagrar. A Bíblia diz que ele tem um bem da glória, o chifre de Deus. Recebeu óleo na cabeça. Recebeu um som de si. Mas ele caiu, queridos. Se sentir só ele, eu preto ele caindo como raio e nego terço da esperança. Isso que é para gente digerir, que ler, mas que fora essa mulher. Saúl é nome de caminhou ali, o bom Israel, caminhou com o seu próprio caminhou com a sua própria lei, mas não quis caminhar com becos. Dia que ele pisa para achar, São Leão é de perto, escondeu o osso, ungido ficou no arraial, não foi todos os bois que o senhor adultos ter casa. Ele disse, mas vou perceber, o custo achei legal. E o senhor disse, só era esse homem do cérebro para trabalhar no manete. Esse homem do cérebro. Ele confia de Saúl, desobediente aos foi represente ali a missão que o Senhor deu para ele. Quando nós ouvimos essas palavras, principalmente essa palavra do joio do grego, que o Senhor diz, não vai obedecer. Deixe que vai chegar o dia, grande dia o Senhor, vai abrir o nosso coração. E eu vou separar com o joio. Não se apresse em condenar de mim. Ainda há esperança desse dor. Só poderia ver esse artifício rascado sommers, se não só o rosto chão orado, se é perdido. Mas Saúl quis ir, Saúl como eu quero, matar livros. Uma forma de corpo, vai ser da base de estoque, vai ser lá. Da forma mágica. 3 dias comendo as acreditações no restaurante. Eu lembro eles de até uma oração. E na minha paz do Evangelho, não deve-se ir na oração. Tem 3 dias. Eu tenho uma semana, tem 7 dias, e tem 30 dias. Tem uma vida com Deus. Quando nós resolvemos, decidimos caminhar com Cristo, distanciar a mais ver, a gente sabe que uma perda de uma vida até tempos. E quando você sabe que Deus está a um preço alto por você, nós
e que nós estamos livres da condenação que tínhamos antes. E agora nós somos condenados de seu corpo, conquistando também. Isso é uma dita alegria de desconfiarmos. Você não precisa pagar mais nada, né? Não precisa ser nominado mais porque Jesus que está roupa bem. Jesus te amou primeiro. Amor com escrito de tinta. Pode que sim. Antes que você imaginasse qualquer coisa, o Senhor já tinha um projeto de vida nós. Nós pensamos que estava tinha mais está mais próximo se os caras famílios, palavras que mudam a discussão e não a forma as condenidade de dali curto. A brisa era bem ali para elas. Certo, só tem que cortar, só tem que pegar taus. Tem um piracó assim, inspirado por puramente o piapósico. Tem que caminhar na obediência e aí nada me muito politics. Muito bom. Os passos do Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar continuamente, que está mais entendimento, buscar por essa palavra maravilhosa, nós possamos ter cada dia mais fome, palavra, fome de conhecimento, para que possamos alcançar esta cura e um depois desse Jesus, que Deus nos abençoe e nos guarde e nos transforme em novas vidas para sonhos. E essa palavra possa alcançar muitas pessoas ou aqueles presos. One quer ser, mas que essas pessoas possam ser impactadas e ter que achar. Deus abençoe a todos vocês e nós do Senhor Jesus.